Graças e paz a todos. Amém. Amém. Bom dia a todos. Gostaria, por gentileza, que os irmãos abrissem as Escrituras no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler aqui do versículo 22 até o versículo 29. O tema da ministração de hoje pela manhã, nós vamos falar sobre o tema O Reino de Deus é Hoje. Então nós falamos na primeira ministração, obrigado, na primeira ministração sobre o que é o Reino de Deus. Na ministração anterior nós falamos sobre o Reino de Deus no futuro e o tema da ministração de hoje é O Reino de Deus é Hoje. Dessa passagem que usaremos como base no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22, nós vamos ler até o 29, que diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Somente até aqui. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado pela condução da tua igreja. Nós sabemos que é o teu Espírito quem conduz todas as coisas. Amém. Nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor nos torne sensíveis em perceber a sua voz, que, meu Pai, o Senhor quebre nossos corações, nos ajude a olharmos para Ti, Pai amado, todos os dias, e que o Senhor se compadeça de nós mais uma vez nesta manhã, meu Pai, falando aos nossos corações, porque nós precisamos, nós necessitamos e nós não conseguimos caminhar sem a direção do Senhor. Nós nos submetemos à Tua palavra nesta manhã. Amém. Os irmãos, eu creio que puderam perceber que há 3 semanas, se não me falha a memória, o irmão Chico ministrou esse texto falando no Evangelho de Lucas. E intencionalmente eu estou fazendo um texto paralelo, Mateus capítulo 12, do versículo 22 até o versículo 29, para tratar do mesmo assunto que o irmão Chico ministrou há 3 semanas atrás, não pregando em cima, mas eu gostaria que os irmãos olhassem o texto sobre a ótica do reino de Deus. Então nós vamos observar o mesmo texto. Se não me falha a memória, o tema da ministração do Chico era o homem perfeito e o valente, era esse o tema da ministração. E especificamente, eu usarei como base esse texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, para falar que o reino de Deus é hoje, ainda que haverá algum contato com aquilo que o Chico ministrou. Então eu gostaria que os irmãos se fizessem este link com as duas ministrações. São textos paralelos que estão nas Escrituras, mas nós vamos observar e fazer essa observação. É como se nós pegássemos este texto e nós, a melhor maneira de explicar é quando nós observamos uma pintura e nós chegamos à frente dela e nós percebemos algumas linhas, alguns tipos de cores, alguns detalhes que à frente nós observamos de uma maneira, mas quando nós damos 2 ou 3 passos para trás,
nós observamos o quadro todo e todos os detalhes que fazem parte de cada trecho daquela pintura. Então, quando nós nos achegamos nas Escrituras, nós temos de ter essa percepção de olhar o texto de uma maneira isolada e de olhar o texto segundo todo o quadro que é apresentado. Então, é dessa maneira que eu gostaria de abordar esse texto junto com os irmãos. Amém? Então, na ministração anterior, nós vimos que esta era ela está marcada pelo pecado, pela rebelião. Que o reino de Deus ele virá em plenitude, na volta de Cristo, e que também, enquanto esse reino ele não vem em plenitude, como nós devemos viver como cidadãos deste reino. Isso é o que foi falado na ministração passada. Fazendo um link com o que foi ministrado, nesta mensagem, o que nós vamos considerar? Eu dividi esse trecho do texto em 3 partes. A primeira parte é que o reino de Deus ele já invadiu a história, que compreendem os versículos 22, 23 e 24. A segunda parte da ministração, que o reino liberta do poder das trevas, fazendo o link com os versículos 25 até o 28. E a terceira parte, para nós finalizarmos o texto, que o reino transforma aqueles que se submetem ao rei, que é o versículo 29 que nós lemos por último. Então, se nós fizermos uma pesquisa rápida no coração da maioria dos cristãos no dia de hoje, nós descobriremos que muitos vivem uma espécie de... O termo mais correto que nós podemos usar para isso é uma esquizofrenia espiritual em relação ao tempo. E eu explico o porquê dessa afirmação. De um lado, nós olhamos para o passado com uma profunda nostalgia, lembrando com saudade dos grandes milagres da Bíblia, dos avivamentos históricos, e nós gostamos de lembrar de como Deus operava no passado. E, do outro lado, fazendo um paralelo, e um contraste na verdade, nós projetamos a nossa esperança de paz, de justiça, de vitória, sempre olhando para onde? Para o futuro. Porque a gente olha para o lado e a gente só consegue enxergar o quê? Caos. A gente não consegue enxergar coisas boas. Nós somos, de alguma maneira, pessimistas com as coisas que estão à nossa volta, E o que acontece? Nós aguardamos diante desse caos, dessa confusão que nós vivemos, o dia da redenção do Senhor, o dia que o Senhor vai vir buscar e os nossos problemas serão resolvidos, não haverá mais dores, estaremos todos reunidos com o Senhor na glória, na eternidade. Glória a Deus por isso, esse é o desejo que deve acumular em nossos corações mesmo. Mas, vamos dizer assim, que o grande problema desta mentalidade, quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para o futuro, é que ela esvazia o quê? O nosso presente. E é esse o problema que nós estamos tentando tratar aqui. Se o poder de Deus ficou no passado e a vitória ficou para o futuro, o que nos resta para o dia de hoje? Percebam? Então, resta o quê? Uma vida cristã, quando nós ignoramos esses detalhes, uma vida cristã de sobrevivência, de braços cruzados, apenas esperando o tempo passar para que o Senhor Jesus venha e nos arranque dessa confusão que nós estamos inseridos aqui nessa humanidade. Só que, no entanto, quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos perceber que o reino de Deus, ele não é um pedaço de terra e nem uma utopia futurista, como eu acabei de ministrar aqui para vocês, mas o reino de Deus, o que ele é? Ele é uma realeza, ele é um reinado, ele é um governo vivo e dinâmico, com Deus em ação neste exato momento na vida das pessoas. E é desta maneira que o texto está se apresentando. Então, quando Jesus veio a este mundo, ele não veio apenas fazer uma promessa para o fim dos tempos, mas ele trouxe o futuro para dentro do presente, para dentro da nossa realidade. E nós chamamos isso, como eu já ministrei e falei nas ministrações anteriores, de o já e do ainda não. Nós já estamos em Cristo, mas ainda nós não estamos no céu com Ele. Nós já vivemos a glória de Deus antecipada das nossas vidas, mas não a glória de Deus plena na eternidade com Cristo como nós viveremos. Então, o reino de Deus ele já está presente em poder e em graça nas nossas vidas. Embora a sua consumação ainda não tenha ocorrido, em termos práticos, vamos dizer assim que a vitória final de tudo isso que o reino de Deus tem se apresentado a nós,
ela pertence ao futuro, mas a vitória, ela já invadiu o dia de hoje, nas nossas vidas. Então, neste Evangelho de Mateus, capítulo 12, nós vamos perceber que Jesus, ele entra em um confronto direto contra os fariseus. E a mensagem desse texto, ela grita aos nossos corações dizendo: o reino de Deus é hoje. É isso que o texto está afirmando. Então, vamos tentar compreender alguns efeitos desta afirmação. E para compreendermos a magnitude, acho que essa palavra correta, da presença de Deus no dia a dia nosso, nós precisamos olhar atentamente para o cenário em que Jesus está operando. O ambiente na Palestina no primeiro século, ele era um ambiente de intensa opressão política, mas acima de tudo, um ambiente também aliado a essa opressão política, porque todos ali, entre aspas, eram escravos de um império romano que subjugava todas as nações, e ainda aliada a este problema político, a este problema sério que já ocorria naquele local, existia ainda um cenário de miséria, um cenário de pessoas passando dificuldades, um cenário de miséria espiritual, de um legalismo que era pesado aos ombros das pessoas e as pessoas não conseguiam enxergar Deus. Os homens travavam e impediam, principalmente os fariseus, de fazerem com que as pessoas se achegassem a Deus por meio de leis e mais leis e mais leis e observações que mais faziam as pessoas enxergarem o quão distante elas estavam do Senhor. Elas não conseguiam observar plenamente a lei. Então, é nesse cenário que eu acabei de descrever, cinzento, sem esperança, difícil, que o Senhor Jesus entra na história, no dia a dia de pessoas que não tinham esperança alguma no seu momento enquanto estavam vivendo essa vida. Então, no versículo 22, nós vamos ler aqui novamente, o texto nos diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Então, nós vamos agora tentar mergulhar na condição desse cego. Eu vou me gastar um tempo nesse versículo 22 para tentar mostrar todas as nuances que estão envolvidas nesse versículo, que se nós não entrarmos nos detalhes não conseguimos perceber isso. O primeiro é que Mateus nos apresenta um homem que carregava a pior das condições possíveis em sua época. Ele estava sob um triplo cativeiro na sua vida, e eu descrevo quais são. Ele estava num cativeiro espiritual, porque qual era a condição desse homem? Ele estava endemoniado. Então ele estava debaixo de um cativeiro espiritual. Nós temos aqui um homem que também está debaixo de uma opressão físico-sensorial, e eu explico, ele estava na condição de cego, ele não conseguia perceber o que estava à sua volta, e ele também era mudo, ele também estava privado de um convívio social. Então esse homem estava escravo nessas três condições. Então não, imagine isso no primeiro século ali na antiguidade, alguém sem visão e sem fala, ele estava praticamente o quê? Praticamente o quê? Isolado, ele estava totalmente marginalizado, ele estava incapaz de se comunicar e inclusive de prover o seu próprio sustento. Ele não conseguia fazer nada. Então, esse era o retrato perfeito daquilo que o apóstolo Paulo nos fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu gostaria de ler com os irmãos essa passagem. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu vou esperar vocês encontrarem aí também, para nós vermos todos juntos. Como eu disse na reunião dos jovens ontem, eu estou tentando falar devagar, tá? Não vou ser mesmo, né? Se você me perdoe, então é um mal que eu estou corrigindo. Mas vamos lá. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, se nós fazermos um paralelo de aplicações aqui, esta era a nossa condição antes de nós estarmos em Cristo. Todos nós vivíamos
e andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o que? O príncipe das potestades desse ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós olhamos para o mundo e nós vemos que a condição que os homens, as mulheres lá fora estão nessa condição de pecado, outrora, no tempo passado, também aquela era a nossa condição. Quem foi que nos resgatou disso tudo? O Senhor Jesus. Pela sua infinita misericórdia, o reino de Deus entrou na nossa vida e arrebentou as correntes do nosso coração, de maneira que a graça superabundou sobre o pecado que havia em nossas vidas. Então, nós temos aqui um aspecto do reino de Deus invadindo a vida, as nossas vidas e a vida desses homens que está descrito aqui nesse texto. Então, continuando aqui, ao curar aquele homem, Jesus demonstra que o reino de Deus não oferece uma reforma superficial, mas uma salvação integral do ser humano. É sobre esse aspecto que eu gostaria de me deter no versículo 22. O reino, ele é a soberania de Deus que invade a história para reverter as condições do pecado. Então, o pecado, ele destruiu o homem por completo. Portanto, o rei, ele redime o homem, ele está falando do rei Senhor Jesus, em todas as esferas da sua vida. Então, nós vejamos aqui que essa salvação integral, ela se desdobra a partir dessas três misérias que são descritas nesse texto, estão descritas aqui no versículo 22. Então, o primeiro aspecto que é descrito neste versículo, o endemoniado a uma redenção espiritual. Aquele homem estava sob o controle direto da força das trevas, incapaz de se autogovernar ou de se aproximar de Deus por conta própria. Logo, essa é a condição espiritual de todo aquele que ainda não foi alcançado por Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher que ainda não foi alcançado por Deus, ele tem condições de por suas próprias forças se achegar a Deus. Percebam isso? Por quê? Quem é que nos alcança e nos redime? É o Espírito Santo quando a palavra é proclamada por homens imperfeitos, homens e mulheres imperfeitos. Nós proclamamos a palavra, mas a ação de resgate, de operar o milagre da salvação na vida da humanidade é uma ação do Espírito Santo. Amém. Por isso que a nossa tarefa é proclamar a palavra. A tempo, a fora de tempo, aonde nós estivermos, no nosso trabalho, na escola, em casa, na família. Não somente proclamarmos a palavra, mas nós vivermos esta palavra, para que aqueles que estão à nossa volta vejam as nossas vidas e vejam, olha, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã é uma pessoa de Deus. Aquela pessoa de fato nasceu de novo. E eu preciso ser igual a ela. Eu preciso conhecer esse Deus que aquele irmão, aquela irmã também conheceu. Então, por quê? É desta maneira que o Evangelho é proclamado na vida das pessoas. Então, o homem sem Cristo, ele está espiritualmente morto e alienado da vida de Deus. Então, quando o reino de Deus ele invade a história desse homem, a primeira esfera que é resgatada é a esfera espiritual. Jesus expulsa o opressor que estava na vida daquele homem, o diabo, e assume o trono no coração daquele homem. Então, a salvação integral do ser humano começa como? De dentro para fora. É uma redenção espiritual, estabelecendo a paz com Deus, a justificação e a habitação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. No momento que a pessoa crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo começa a fazer morada na vida da pessoa. Então, logo, onde antes havia caos, onde antes havia trevas, o rei estabelece o seu governo de luz na vida daquele homem. Este é o primeiro aspecto, o aspecto espiritual que é restaurado. Segundo aspecto, discerne a restauração da visão espiritual e emocional. Estamos falando da cegueira agora. Então, a cegueira daquele homem o impedia de enxergar a realidade ao seu redor, de ver a beleza da criação e inclusive de ver o próprio rosto do Messias que estava diante dele. O homem sem Cristo, ele vive debaixo de uma cegueira espiritual. Abra comigo, por gentileza, na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4.
2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim o texto, 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século? O diabo, o mundo, os desejos da carne, desempregados. Então, existia aqui o pecado, e o Deus deste século cegou a visão dos incrédulos. Então, mas além desta visão espiritual, que a pessoa não consegue enxergar Deus, mesmo estando face a face com Ele, como aquele cego estava face a face com Cristo e não conseguia contemplar sua face, essa é a situação do homem, quando o Evangelho é proclamado, e ao invés de haver uma rendição, de haver um dobrar os joelhos em arrependimento, quantos nós conhecemos que quando o Evangelho é pregado, essas pessoas escarnecem do Evangelho, estão face a face com Cristo e não o contemplam? É esta a condição do homem. Então, logo, além dessa situação, há também o quê? Uma cegueira emocional, a incapacidade daquele homem de enxergar o próprio valor em si mesmo. Então, de processar traumas, de ver uma esperança no amanhã. Quantas pessoas que se achegam ao Senhor estão com a sua vida emocional totalmente destruídas? Pessoas que não conseguem enxergar que o Senhor pode ajudá-las a ser um pai melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, ele ser um profissional melhor no trabalho dele, porque o pecado, ele vem destruindo tudo que está na frente, irmãos. Quantas pessoas nós não conhecemos que são excelentes profissionais, por exemplo, nas áreas onde eles trabalham, mas por conta dos vícios ou do pecado, aquele vício, aquele pecado impede a pessoa de ser um melhor profissional, impede a pessoa de ser um bom pai. Às vezes a pessoa é um excelente trabalhador, ele provê todas as coisas dentro da casa, falando de uma situação de um homem, mas ele não consegue dar atenção à esposa e aos filhos, porque o pecado o prende num vício de drogas, num vício de bebidas. São pessoas que o pecado impede elas de serem pessoas melhores. Essa é a condição também de pessoas que estão cegas diante dessa situação. Então, o Senhor também ele vem resgatar o quê? Emocionalmente o ser humano, e não apenas espiritualmente. Por isso que há um trabalhar, um desenvolvimento dessa salvação, a partir do momento que a pessoa crê no Senhor. E esse desenvolvimento dessa salvação, esta cura, esse passar a enxergar a si próprio com o valor que Deus lhe deu, porque Ele é a imagem e semelhança do próprio Deus, ele só é feito quando nós olhamos para o homem e qual é o seu valor diante de Cristo. Quando ele consegue perceber que o sangue foi derramado numa cruz por ele, imerecedor, ele começa a enxergar que ninguém derrama sangue na cruz por alguém que não tem valor. Ninguém dá a sua vida por algo sem valor. Só que o mundo, o pecado, ele obscurece esse entendimento da vida do ser humano, de maneira que nós gostamos de nos comparar sempre em relação ao outro, aquele que se deu bem na vida, aquele que está bem com a sua família, aquele que teve um bom desenvolvimento na sua carreira profissional, aquele que ele conseguiu ser uma pessoa de exemplo na família dele. E nós pensamos, porque aquela pessoa deu certo, olha, quem me dera eu tivesse metade do que aquela pessoa tem. A gente gosta de fazer essas comparações. Mas o que a Bíblia nos orienta é, nós devemos nos comparar e ser imitadores de quem? De Cristo. Então, o nosso foco, a nossa referência, o pecado distorce em relação a este mundo. Nós temos que morrer para nós mesmos para sermos iguais a Cristo. E não querer ser parecido com pessoas que são pessoas prósperas em relação aos olhares deste mundo. Então, esta cegueira também tem que ser curada em relação a nós mesmos. Então, ao abrir os olhos daquele homem, Jesus opera uma cura cognitiva na maneira como ele enxerga o mundo,
uma cura espiritual e ao mesmo tempo emocional. Provavelmente ele não tinha relacionamentos. Ele não tinha relacionamento nem com sua própria família, porque ele não falava. Então, cognitivamente, o reino de Deus, ele devolve ao homem a capacidade de enxergar a verdade. Lá em Romanos capítulo 1, não vou ler porque o texto é bastante vasto, dá uma outra pregação se vamos falar só de Romanos sobre essa parte, mas a Bíblia diz que o homem tentando compreender a verdade, o homem tentando caminhar segundo a ciência e negando o próprio Cristo, negando a verdade em pessoa que é Cristo, a Bíblia diz lá em Romanos que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esta é a sabedoria do mundo. Então, quando nós tentamos buscar a sabedoria longe de Cristo, essa sabedoria humana que rejeita a verdade que é declarada através da criação, se torna o quê? Em uma loucura, que é o que nós vemos no mundo aí fora. Hoje, as pessoas perderam a referência do certo e errado, e isso de maneira que a caminhada ela é a passos largos e gritantes ao inferno, que não é difícil. Os irmãos aqui veem isso todos os dias junto comigo. A justiça que deveria fazer justiça ao necessitado sendo distorcida e protegendo aquele que é o agressor. Nós vamos perceber numa hipervalorização de pessoas que não têm nenhum tipo de valor moral, e você ser uma pessoa, uma esposa fiel, um marido fiel, e você viver em uma família funcional segundo as Escrituras, é uma distorção a maneira como este mundo ele enxerga isso. Por quê? O pensamento, a maneira como o mundo deve ser compreendido. Eu dou um nome para isso, explicando esse termo. A cosmovisão das pessoas está distorcida, porque o pecado, ele não apenas destrói todos os aspectos da vida da pessoa, mas ela destrói a maneira como as pessoas devem compreender e ler o mundo que está à sua volta. Então, nós vemos todos esses tipos de aberrações que nós vemos neste mundo hoje. As pessoas perderam essa habilidade de perceber o senso do correto. Isso também, quando o Senhor Jesus nos alcança, nós somos o quê? Resgatados, e nós somos levados pela palavra de Deus a pensar da maneira correta, moralmente, ou fazer coisas que tenham propósitos. Porque o que o pecado faz, você percebe quanta coisa o Senhor está dando aqui, eu nem anotei isso que estou falando para vocês. Quantas coisas o homem distorce em relação à maneira, até como você deve se divertir. O entretenimento é distorcido por causa do pecado, e algo que deveria ser para seu descanso se torna o quê? Um impeditivo de avançar na tua vida. Quantas vezes eu falo, nós gastamos horas a fio segurando o celular, rolando naquela barra de rolagem, sempre buscando a famosa dopamina fácil, porque a próxima mensagem vai ser melhor do que a anterior, e quando você percebe um tempo que você tinha separado para estudar, para estar em família, para fazer algo produtivo, você gastou ali horas a fio à toa na frente de uma tela, que não te levou a lugar nenhum, te deixou cansado, improdutivo e com aquela sensação de que amanhã eu retomo isso. Percebe? Então, esse resgate ele tem que começar em todos os aspectos. Nós temos que mudar a maneira como nós vivemos a nossa vida, como nós temos a nossa caminhada diária, para que esta redenção que nós estamos fazendo parte dela, que não é apenas espiritual, mas é uma redenção cognitiva também, que a gente venha a caminhar de uma maneira correta na nossa vida, de maneira a trazer glória a Cristo. Então, essa redenção cognitiva, deixa eu avançar aqui que o assunto é bastante extenso. A redenção, espiritualmente, nós passamos a contemplar a glória de Deus e a compreender as Escrituras. Por quê? Percebam isso. Quantas pessoas que são ímpias, que leem a Bíblia e não conseguem compreender a verdade, mesmo lendo as Escrituras? E às vezes a gente pega um versículo como esse, o versículo 22, e eu poderia passar a reunião inteira explanando o versículo 22 para vocês. Por quê? Porque é o Senhor quem abre os céus e derrama a verdade sobre as nossas vidas. E nós passamos a compreender coisas que antes nós não víamos. Porque quem é que dá isso para nós? O Espírito Santo. Aquele que não tem a habitação do Espírito Santo na sua vida não consegue compreender a verdade que é revelada nas Escrituras. Não consegue compreender. A Bíblia se torna um livro sem sentido para quem não conhece o Senhor. Apenas uma fábula.
apenas mais uma história a ser lida, mas quando nós lemos ao pé daquele que escreveu cada linha, cada palavra dessas escrituras aqui, nós compreendemos que o quão infindável em conhecimento é o Deus ao qual nós servimos e o quão longe nós estamos de tentar compreender quem Ele é. Porque a palavra de Deus tem muita coisa a nos revelar, a nos mostrar, a nos esclarecer, a nos fazermos um pouco mais parecidos com o Senhor. Um outro aspecto aqui ainda, o emocionalmente que eu estava falando, os nossos olhos eles são curados para nos enxergarmos o quê? Como filhos de Deus. E nós arrancamos de nós, o Espírito de Deus, ele arranca de nós aquela lente do complexo de inferioridade que habita sobre todos aqueles que acham que não tem nenhum tipo de valor. Arranca as lentes da percepção da rejeição e do desespero que existe de não enxergar que as coisas vão melhorar, ou de não enxergar propósito em tudo aquilo que está acontecendo. Nós passamos a ver a vida debaixo da ótica da esperança e da providência divina. Percebam? Então nós não vamos mais caminhar em um caminho de morte. Ainda que o mundo esteja acabando ao nosso lado, nós estamos olhando para uma direção, para uma reta, como nós estamos lendo no livro do Peregrino junto com os jovens, que o caminho do Senhor é um caminho reto, é um caminho longínquo. Nós não conseguimos ver o final dele ainda, mas ele não é um caminho de curvas, ele é um caminho reto. E é isso então nós só conseguimos ter essa percepção quando as escamas dos nossos olhos são tiradas e nós conseguimos perceber à nossa frente um caminho de luz sobre o qual nós devemos trilhar. Bem? Avançando para o terceiro aspecto ainda do versículo 22. De modo a redenção do testemunho e dos relacionamentos. Eu estou falando agora da restauração de uma comunhão. Então, a mudez daquele homem isolava ele deste mundo em silêncio e em solidão. Então, ele não podia expressar as suas necessidades, ele não podia clamar, ele não podia se relacionar profundamente com a comunidade no qual ele estava inserido ali. Então, sem Cristo, o homem ele é relacionalmente mudo. Por quê? Suas palavras muitas vezes são usadas para quê? Para destruição. Ou ele se fecha em um tipo de isolamento egoísta. Ele não quer se abrir ou compartilhar as suas dificuldades com ninguém. Ele também é mudo para Deus. Por quê? Porque ele não consegue adorar em espírito e em verdade, porque espiritualmente ele está morto, ele precisa ser vivificado. O Almir até falou, o Almir não Werner falou na ministração passada, e nós compartilhamos durante a semana, aquele que está apartado de Deus, nem mesmo as suas orações são ouvidas. Deus só ouve as orações daquele que é nascido de novo. Deus não ouve a oração de ímpio. Então, aquele homem que não nasceu de novo, diante de Deus, ele está na condição de quê? De mudo. Deus não ouve as suas orações. Somente no momento em que há conversão é que as suas orações passam a ser ouvidas. As suas necessidades passam a ser compreendidas e Deus misericordiosamente as atende. Então, esta é a condição do homem sem Deus. Ele estava mudo para o mundo, pois, da mesma forma, aquele que está caminhando num caminho de impiedade, que testemunho bom o ímpio tem para apontar para um outro ímpio? Nenhum. É apenas misérias a serem compartilhadas. Percebam? Mesmo as coisas boas que o mundo chama de boas, nós sabemos diante das Escrituras que tudo isso é o quê? Uma miséria. São pecados. As pessoas se vangloriam dos seus próprios pecados. As vaidades, o querer ser melhor do que o outro, ocupar um status de uma posição social melhor do que o outro. Então tudo isso é o quê? É uma mudez, não há uma comunicação ali. Então, quando Jesus destrava a língua daquele homem, o reino cura a esfera social e comunicativa daquele homem. A salvação integral, ele restaura-nos ao quê? A esta comunhão. Então, primeiro, a nossa boca se abre em oração, clamor e louvor genuíno. Não havia isso quando a pessoa não conhecia o Senhor. Então, quando o Senhor cura a mudez daquele homem, ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a testificar do Senhor, ele começa a se relacionar com aqueles que estão à sua volta.
Segundo, a nossa boca, ela se abre ao mundo em uma forma de testemunho. Ou seja, quando nós nascemos de novo, quando o Espírito de Deus nos alcança, o mundo começa a olhar para a nossa vida e perceber, olha, ele de fato nasceu de novo, ele foi transformado. Lembra aquele camarada que andava caído de bêbado por aí? Agora ele está indo para a igreja no domingo, vai na igreja na semana, ele parou, ele virou um bom funcionário, ele passou a cuidar da casa dele, da família dele. Há uma transformação genuína, de maneira que há uma comunicação sem ele abrir a própria boca, percebam? A sua própria caminhada diária é uma comunicação, uma quebra de um silêncio que existia ali. Então, o mundo agora ele proclama as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 nos fala isso. Vamos ler aqui também. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para o quê? Qual é a vida daquele que é nascido de novo? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da onde? Da nossa condição anterior, das trevas. Para o quê? Para a sua maravilhosa luz. Essa é a condição daquele que nasceu de novo. Antes a vida dele era uma vida de trevas, mas quando ele se torna, ele nasce de novo, ele com a sua vida, ele passa a proclamar a luz do Senhor na vida dos homens. A vida dele passa a ser um testemunho direto do Senhor. E por fim, os nossos relacionamentos, eles são redimidos. O egoísmo, ele dá lugar à comunhão, a capacidade de pedir perdão, de liberar graça, de construir pontes de amor, aonde o silêncio imperava e magoava as pessoas. Percebam que nós estamos falando desses três tipos de restauração. Um único versículo fala desses três tipos de restauração, que nós chamamos de restauração integral do ser humano, segundo a palavra de Deus. Então, avançando aqui, nós temos que ir até o versículo 29. Essa é a parte maior que eu tinha de compartilhar com os irmãos. Os outros serão mais rápidos agora. O versículo 23 prossegue. E a multidão, no versículo capítulo 12, e a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Então, existe o que aqui? Um maravilhamento diante de um cumprimento histórico. Então, a reação do povo não é apenas de um simples espanto, é de um maravilhamento. Na palavra grega, para essa palavra que aparece aqui, que se admirava, a palavra significa ficar fora de si de tanta surpresa. É a maneira como nós podemos compreender aqui. Eles olhavam para aquela transformação daquele homem que estava naquela condição e imediatamente eles começam a fazer uma conexão correta. Então, eles resgatam o quê? Uma profecia que é citada lá em Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, eu vou só citar rapidamente aqui, que dizia que quando Deus viesse salvar o seu povo, o que o texto diz? Que os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo saltará como cervo e a língua do mudo cantará. Eles estavam fazendo esta citação de Isaías capítulo 35, versículo 5 e versículo 6. Então, quando eles perguntaram: é este o filho de Davi, que está descrito aqui no versículo 23, eles estão reconhecendo que a linhagem real prometida a Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, eu não vou ler porque o texto é um pouco extenso, mas se vocês tiverem a curiosidade, leiam em casa com mais calma. Ele é o herdeiro do trono eterno e não mais uma esperança abstrata, porque todos esperavam o Messias que ascenderia do trono de Davi, mas agora aquele que eles esperavam estava diante deles. Aquela profecia estava sendo cumprida. Logo, o rei de Israel estava ali,
de carne e osso na frente deles, fazendo o quê? Libertando os cativos em uma tarde de um dia qualquer. Então, o reino de Deus havia chegado na história naquele momento. Então, o maravilhamento, ele é uma atmosfera espiritual que a igreja, nós como igreja, deveríamos viver isso constantemente. Percebe? E é nesse ponto que eu gostaria de tocar. Quando foi a última vez que nós nos maravilhamos quando Deus alcançou e salvou alguém que estava perdido? O ímpio no seu extremo caminho de impiedade. Consegue se lembrar na sua mente? Quando foi a última vez que o Senhor resgatou alguém muito ímpio, assim, e o Senhor foi lá e arrancou aquela pessoa daquela condição? Nós perdemos esse senso de maravilhamento, de resgate, ou uma intervenção direta no cotidiano de Deus, na nossa história, numa maneira que o Senhor interviu de uma maneira direta. Consegue se lembrar? O que nós chamamos de milagre? Quando nós perdemos esse senso de maravilhamento, a nossa rotina com o Senhor se torna uma caminhada de uma rotina fria, de uma rotina mecânica, de uma rotina muito burocrática, nós poderíamos dizer assim, aonde você lê a Bíblia apenas por uma obrigação, você vai ao culto porque é costume, você vir para o culto, e você perde de vista que o reino de Deus está invadindo a história, operando milagres na vida das pessoas ainda hoje. Não é apenas no passado e não é apenas no futuro. Deus opera milagres hoje na vida das pessoas. Neste momento, Deus cura. Deus, Ele abre portas para o desempregado. Deus, Ele liberta pessoas de vícios. Deus, Ele cura enfermidades incuráveis. Deus, Ele continua operando os milagres hoje. E o que é que nós temos que fazer para que isso aconteça? Nós temos que fazer o que foi falado na ministração passada. Nós devemos orar, clamar, chorar aos pés daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, porque Ele é o que redime o homem em todas as esferas da sua vida. É a Ele que nós devemos clamar. Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. O Chico também falou dessa passagem com bastante clareza, e eu só vou recapitular o que o irmão disse. Então, enquanto a multidão se alegra, a elite religiosa que estava ali em volta está se corroendo por dentro. Então, os fariseus não podiam negar o fato do milagre. Estava ali o homem curado, estava vendo todo mundo. Como é que explica isso agora? O homem que era cego e mudo estava ali falando e enxergando diante de todo mundo. Então, diante desse fato incontestável, eles tentam assassinar a reputação da fonte do milagre. Eles tentam quebrar todo o aspecto da pessoa de Cristo ali. Então, eles atribuem a ordem do Espírito Santo a quem? Ao diabo, ao Beelzebul, como está escrito aqui no texto. E Beelzebul, como o próprio Chico havia falado da última vez, é uma zombaria a um deus filisteu, Ekron, que era chamado de Baal-Zebub, que significava Senhor das Moscas, né? Que na literatura judaica se tornou sinônimo do próprio Satanás ali. Então, a pergunta é nesse texto que ecoa nas nossas mentes: por que é que os fariseus fizeram isso? É uma pergunta que ela é honesta de ser feita. Porque a presença do reino de Deus na vida das pessoas exige submissão. E essa é uma coisa que dói na vida do coração dos religiosos. Se eles admitissem ali que Jesus estava agindo pelo poder de Deus, eles teriam que abrir mão do controle religioso que eles tinham sobre a vida daquelas pessoas. E isso era muito caro para eles. Percebe? O status quo que eles observavam ali, das suas próprias vaidades, eles teriam que abrir mão de tudo aquilo simplesmente para se submeter a Cristo, que é o Senhor sobre todas as coisas. Então, eles preferiram fechar os olhos para a luz e abraçar uma mentira absurda a terem que se arrepender. E é isso que a religiosidade faz na vida da pessoa. A religiosidade, ela engana tanto o ser humano a ponto de que ela entende que se ela participa da mesa do Senhor, que se ela frequenta as reuniões, se ela em algum momento no passado se batizou nas águas, mas ela não vive uma realidade de um nascido de novo com Deus, ela acha que ela está caminhando para o céu, quando na verdade ela vive uma vida de mundanismo e ela está a passos largos para o inferno.
E ela acha que se ela tiver que abrir mão de tudo isso, porque aquilo que ela ouve no domingo tem que ser algo prático na vida dela na segunda-feira, isso vai ser algo muito caro para ela, porque ela vai ter que abrir mão de todos os prazeres que ela usufrui do não arrependimento da carne, deste falso arrependimento que ela proclama na sua vida. E aí o que acontece? Toda aquela máscara de religiosidade vai ter que cair. Isso se torna muito caro, é uma vaidade na vida da pessoa. Então, logo, o texto está chamando a atenção para nós nos submetermos a uma realidade verdadeira do Senhor, a nós não sermos religiosos. Eles preferiam, como eu disse aqui, fechar os olhos para a luz e abraçar uma mentira até que se arrepender. João 1,11 testifica dessa expressão que eu acabei de usar. O texto nos diz assim, para nós avançarmos: veio para o que era o seu e os seus não o receberam. É o que o texto está dizendo aqui. Então, há um perigo aqui pastoral gravíssimo nesse texto. Muitas vezes nós tentamos racionalizar as ações de Deus e muitas vezes nós endurecemos o nosso coração porque nós temos medo das implicações que existem em nós nos submetermos a Jesus Cristo. É mais confortável nós mantermos áreas da nossa vida sob nosso controle. Isso envolve nossas finanças, envolve nossos relacionamentos, envolve o nosso orgulho, do que reconhecer quando nós ouvimos uma palavra que é proclamada, que Deus está dizendo e confrontando que estas áreas da nossa vida nós precisamos depositar ao Senhor e nós devemos mudar. É isso que o texto está nos dizendo. Não quer dizer que o fato de nós conhecermos o Senhor por muito tempo, 10, 20 anos na nossa caminhada, que nós estamos caminhando de uma maneira correta com o Senhor. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos corrigir. E é isso que o Senhor está chamando nesse texto. Os fariseus, eles estavam vendo a verdade diante deles, mas não se rendiam a ela, porque não negociavam a caminhada de 10, 20 anos de vaidade religiosa na vida deles. Avançando agora para os versículos 25 ao 28, que é a segunda parte do sermão, o reino liberta do poder das trevas. Então, se na primeira parte nós vimos a invasão visível do reino, agora nós vamos aqui entrar nos bastidores teológicos dessa invasão. Então, Jesus, ele não deixa a acusação blasfema dos fariseus sem resposta. Pelo contrário, ele desmonta todo o argumento deles em uma lógica esmagadora. E ele desfaz essa declaração, que ela é a mais importante dentro do Evangelho de Mateus, sobre a questão da presença do reino de Deus no momento atual que eles estavam vivendo, como é hoje também nas nossas vidas. Então, versículos 25 e 26. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então, existe aqui o que? Uma lógica da incoerência. O que eles estão dizendo é, no mínimo, um absurdo. Qualquer pessoa que não tenha sequer nascido de novo, nessa expressão vai conhecer o quê? Uma falta de lógica. Um diz assim, não precisa ser muito inteligente para perceber porque eles estão falando a asneira gigante, para nós percebermos aqui. Então, Jesus começa fazendo o quê? Fazendo algo que somente Deus pode fazer. Está lendo os pensamentos ocultos daqueles homens. E isso pôs medo no coração deles. Como este homem, além de curar este homem que era um endemoniado, um cego, um surdo, consegue inclusive entender o que eu estou pensando aqui. Ele consegue ler a minha mente. E eles não conseguiam reconhecer que era o próprio Deus que estava diante deles ali. Mostrando que, inclusive, o governo de Deus também sonda, inclusive, as intenções do coração das pessoas. Não apenas esse milagre da parte externa. O milagre também, ele sonda o coração dos homens. Então, em seguida, ele apela para esse bom senso universal, que é o quê? A divisão interna é o caminho mais rápido para a ruína. Qualquer exército daquele tempo saberia muito bem disso, né? Então, nenhuma estrutura ela sobrevive a uma guerra civil, seja um império, uma cidade, uma família, inclusive. Se Satanás estivesse usando
Jesus para expulsar seus próprios demônios, ele estaria destruindo o quê? Seu próprio exército. Não faz nenhum sentido. Então, Jesus usa esse exemplo do reino das trevas para nos dar uma lição severa a todos nós. E qual é essa lição? Se até as forças do mal entendem que precisam de unidade para prevalecer, quão trágico é quando a igreja de Cristo se divide por bobagens, vaidades e picuinhas teológicas. E o reino de Deus é dividido dessa forma, nós sabemos que sim. O apóstolo Paulo, ele nos exorta severamente lá em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 3, quando ele diz o quê? Sobre nós preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como que nós podemos fazer isso? Como é que nós dividimos? Quando nós separamos o grupo daqueles que caminham no Senhor em unidades, em grupos distintos que não têm comunhão entre si. Obviamente que com as ressalvas corretas, nós não devemos ter comunhão com aqueles que caminham de fato no pecado. Isso tem que ficar muito claro. Mas nós não podemos nos acharmos que somente nós aqui é que vamos para o céu e que o resto do mundo vai para o inferno. Isso é um pensamento de seita, inclusive. Existem muitas pessoas fiéis que estão para fora dessas paredes. Pessoas fiéis, dos quais inclusive nós estamos ancorados sobre os ombros deles. Mas, então nós temos que ter essa percepção de que o reino de Deus são pessoas que de fato têm um compromisso com Deus e que Deus chamou na sua totalidade nesse grupo terrestre. E que o fato de nós não sermos do mesmo grupo religioso não faz com que nós sejamos separados. Nós caminhamos no mesmo propósito, temendo o mesmo Deus, caminhando sobre a mesma fé. E nós temos que sim nos ajudarmos mutuamente uns aos outros. Então que o Senhor repreenda qualquer espírito de divisão que haja no nosso meio em relação a isso. Amém? Continuando ainda, versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem nos expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então existe aqui o quê? Um teste de imparcialidade. Jesus ele expõe a hipocrisia e o duplo padrão dos fariseus. Havia ali naquela época exorcistas judeus que eram ligados ao partido dos fariseus, aos quais aqui nesse texto, como é que Jesus os chama ele? Os seus filhos. Então, dentro do próprio farisaísmo, existia naquela cultura que eles faziam determinadas orações, e o Chico falou também um pouco, citou um pouco isso, existiam determinadas orações ou determinados rituais que eles tinham que fazer para expulsar o demônio de uma pessoa. E Jesus simplesmente chega e expulsa e cura o homem sem ritual nenhum, e simplesmente com poucas palavras. Somente isso. Então, quer dizer, por que eu estou dizendo isso? E aqui dá brecha para muita coisa, né? Não estou dizendo que os propósitos dessas pessoas que buscam o Senhor através de diversos meios, e eu falo porque eu mesmo faço isso, irmãos que fazem campanha de oração de 7 dias direcionada a tal assunto, tudo isso é louvável, mas isso não é uma receita de bolo. Você faz isso que vai dar certo. Não é assim que funciona. O que vale é o propósito do seu coração em relação a Deus. Percebam? Porque é por causa desses erros grotescos que nós temos pessoas levando garrafa d'água para orar em alguns lugares por aí, ou gente orando por peça de roupa. Percebam? São distorções do meio cristão que são do paganismo que nós incorporamos no meio do evangelicalismo nosso. Então tudo isso é condenável pelas Escrituras. Mas o que vale é o que? É um propósito que nós devemos fazer diante de Deus. Se você vai jejuar em favor do propósito, jejue em favor daquele propósito de fato. Isso é bíblico. Se você vai fazer um determinado período da sua vida para orar em relação a uma causa, tire de fato esse período, seja 7 dias, 21 dias, quantos dias? 40 dias. Faça isso. Mas não coloque isso como uma regra. Percebam isso que eu quero dizer? Criar uma doutrina em cima disso. E é o que Jesus está combatendo. Vocês estão aqui preocupados com os rituais, mas estão preocupados em ter o quê? Uma relação verdadeira de fato com aquele que opera o milagre, que é Jesus. Amém? Então, avançando aqui. Quando esses discípulos dos fariseus tentavam expulsar os demônios,
Os líderes religiosos, eles aplaudiam e diziam que a obra era de Deus. Mas quando Jesus fazia de uma maneira perfeita, instantânea, soberana, eles diziam que era do diabo. Então, o julgamento deles não era baseado em princípios espirituais, mas era o quê? Em uma inveja e em uma conveniência política. Olha, só pode expulsar demônio quem for da seita do farisaísmo aqui. Vamos dizer assim, só quem for do meu grupinho que expulsa demônio. Como se Jesus não expulsasse demônios em outras localidades, em outras denominações, em outros lugares. O Senhor continua operando em todos os lugares do globo terrestre e de diversas maneiras por diversos irmãos. E aí o versículo 28, nós temos aqui no versículo 28 a declaração do já, dentro do aspecto do já e do ainda não, que o já está presente aqui. Ele fala, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus já está presente na vida daquelas pessoas. Então, quando a palavra grega que é usada para chegada aqui, ela tem um significado de chegou, de alcançou o alvo, de já se tornou presente. Jesus está dizendo, se a expulsão dos demônios acontece pelo poder do Espírito de Deus, então acabou o debate do que vocês estão discutindo. É Deus que está operando aqui. Alguma dúvida em relação a isso? Jesus está perguntando a eles. Então, o reino de Deus ele não está mais a caminho. Ele rompeu a barreira do tempo. Ele cruzou a fronteira. E ele já está operando no meio das pessoas, com um poder dinâmico. Então, a libertação dos cativos é um sinal indiscutível desta nova era. Então, há muitos cristãos que vivem apavorados, com uma mentalidade de derrota, como se o diabo ele fosse uma força soberana e incontrolável. Mas eles esquecem que a verdade que nos é revelada é que o reino de Deus já chegou em poder nas nossas vidas. Então, a presença do Espírito de Deus na nossa vida é a garantia de que as trevas já bateram em retirada do nosso caminho, do nosso coração, das nossas vidas. Nós não precisamos viver correndo atrás de rituais extravagantes, de libertação, ou medo de maldição, ou de retaliação. Se nós estamos em Cristo, o reino de Deus já nos alcançou. Nós já fazemos parte deste reino. E por último, o versículo 29, para nós concluirmos aqui. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então, depois, é o terceiro ponto da ministração, que é o reino transforma aqueles que se submetem ao reino. Então, depois de desarmar os fariseus com essa lógica e com essa autoridade espiritual, Jesus ele encerra o seu argumento usando uma parábola curta. Essa é a famosa parábola de um versículo só. Para alguns que querem anotar isso daqui. É uma parábola em um único versículo, mas de um impacto devastador. O Chico, ele ministrou aqui também na última vez, ele deu nome aos personagens aqui, né? Essa passagem, esse versículo, ela nos leva a olhar para o cerne desta batalha cósmica e ele explica, através de uma analogia militar, o que realmente estava acontecendo naquela libertação. Então nós vemos aqui a parábola do homem valente e amarrado, que é o tema que nós poderíamos dar para esse versículo. Então, para entender essa ilustração, nós temos que identificar com precisão cada um desses personagens e os elementos apresentados por Jesus. Então, o valente é uma referência direta a quem? Satanás. O Chico falou disso na última vez, que vocês já até anotaram isso. Então, Jesus reconhece que o inimigo possui força. Ele possui astúcia e ele mantinha a humanidade debaixo de um julgamento severo. Então, esse é o valente. A casa do valente é o mundo caído. É o presente século mal. Gálatas capítulo 1, versículo 4 fala sobre isso. É o mundo que jaz no maligno, que é descrito também lá em 1 João capítulo 5, versículo 19. Então, tudo isso antes da vida do Messias, antes da vida de Jesus. Então, e aí nós temos nessa parábola também os bens e os utensílios. Esses bens e utensílios são caracterizados como as vidas humanas. Então, o homem cego e mudo do versículo 22 era um desses bens, entre aspas, mantidos em cativeiro dentro da casa do valente, que era este mundo. Então, esta era a nossa condição antes de nós conhecermos a Cristo. Nós éramos propriedades
trancadas nessa fortaleza do pecado, da culpa e dessa cegueira espiritual, como foi declarado no versículo 22. Então, esse é o terceiro personagem. E o quarto personagem é aquele que entra para amarrar, é o próprio Cristo. Jesus entra para amarrar o valente. Ele é o homem mais forte, como é descrito lá em Lucas capítulo 11, versículo 22, que invade o território do inimigo. Então, estando esses quatro personagens identificados aqui nesse versículo, quais são as aplicações que nós podemos fazer? Primeiro, a identidade de quem foi resgatado. Se nós confessamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, nós precisamos entender que nós somos um bem saqueado das mãos do diabo por um rei que é amoroso. O Senhor nos resgatou da nossa condição de pecado lá atrás. Então, nós não fomos comprados por preço de banana, nós poderíamos usar essa expressão. O homem mais forte, ele teve que entrar na casa da morte, dar a própria vida dele na cruz e quebrar as correntes que antes nos prendiam no pecado para nos trazer para a maravilhosa luz. Este é o trabalho do efeito da obra de Cristo na vida daquele que estava no mundo, daquele que estava na escuridão. Uma segunda aplicação, a submissão que gera uma transformação real. Então, o reino de Deus, ele é o seu governo. Para que a transformação do reino ela aconteça plenamente na nossa vida hoje, neste exato momento, nós precisamos nos submeter a este rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, não basta nós admirarmos o saqueador, não basta nós olharmos com admiração, nós precisamos deixar que Ele governe a nossa casa interior. Nós queremos a libertação que Jesus oferece, mas nós temos dificuldade de reconhecer a sua soberania nessas diversas áreas da nossa vida. Perceba que é uma salvação integral. Nós temos que reconhecer que o Senhor é soberano sobre cada área da nossa vida. Nós queremos ser livres do sofrimento, mas nós queremos, inclusive, às vezes, querer agir segundo os nossos próprios entendimentos errados, muitas vezes, da nossa própria vontade. Nós não queremos submeter a nossa vontade ao reino de Deus, ao escrutínio do Senhor. Mas o reino de Deus ele funciona de uma outra forma. A verdadeira transformação acontece quando nós dobramos os nossos joelhos e nós nos submetemos cada área da nossa vida ao Rei Senhor Jesus. Amém? Então, concluindo aqui, a grande pergunta que esse texto ele deixa ecoando em nossos corações não é sobre o que Jesus fez lá quando ele esteve na Judeia 2000 anos atrás, e nem sobre o que ele fará no dia do seu eterno e glorioso retorno. Mas a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje é: quem é que tem governado a nossa vida nesse momento? É uma pergunta muito honesta de ser feita. Muitos de nós temos vivido como se o valente ainda não tivesse sido amarrado. Vivemos assustados com os rugidos de um inimigo derrotado. Nós, inclusive, somos muitas vezes cativos de velhos hábitos, escravos da ansiedade, da murmuração, com medo do futuro. Mas agir assim é anular o poder do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É ignorar que o reino já está na nossa vida e nós já estamos imersos nesse reino. Romanos capítulo 13, versículo 11, é o último versículo que eu vou ler com vocês. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. Diz assim. Vou ler aqui já para nós adiantarmos. E isto digo, Romanos 13, 11 e 12, para quem está anotando, tá? E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nós estamos desenvolvendo essa salvação. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Todos nós que estamos aqui, creio que já entregamos a nossa vida diante do Senhor quando nós cremos nele. Mas o chamado do Senhor para nós é que essas áreas que ainda precisam ser tratadas sejam colocadas aos pés de Cristo nessa manhã. Amém?
Então, o dia é chegado, o reino é hoje. Se há alguma área da vida que ainda está em trevas, vamos trazer para a luz do reino. Se o nosso lar ou a nossa casa está dividida, nós devemos clamar hoje por uma unidade do Espírito de Deus que somente Ele pode estabelecer. Se nós temos carregado um fardo de peso, um fardo de culpa, um cativeiro espiritual que muitas vezes nos torna mudos diante de Deus, não conseguimos orar, ou nos torna cegos e não percebemos a verdade que nos é esclarecida de Deus, o chamado do Senhor Jesus para cada um de nós nesta manhã é: renda-se hoje a Cristo. É o momento de você se render, porque o reino de Deus já invadiu a história. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê um bom domingo na presença dele. Deus abençoe.